Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre as gorduras da nossa alimentação, que fornece energia, ajuda na absorção de nutrientes, melhora a nível hormonal. Então lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida. Mas vamos falar agora de uma maneira mais ampla, né? Sobre aqui uma coisa mais de biologia que é muito interessante. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque as moléculas de lipídio, elas são formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio. E elas podem conter ainda fósforo, enxofre e nitrogênio. E elas são insolúveis na água, né? Você pode perceber que quando você pega um copo de água do filtro da Purifique, que é o melhor do mercado, não fica comprando de outro, você está comprando galão, você está moscando, dá uma olhada no filtro da Purifique, aí você coloca a água da Purifique e joga uma colher de óleo e você vê que ela não mistura. Então ela é insolúvel na água. Mas, se você misturar no álcool, na acetona, você percebe que é solúvel. Mas vamos voltar para dentro do nosso organismo, né? Os lipídios dentro do nosso organismo têm diversas funções, até mesmo participando de algumas coisas de estrutura, como por exemplo, né, o estoque de gordura, que não deixa de ser algo estrutural. Mas a principal função é o armazenamento de energia. Leandrão, eu gostaria muito de perder esse armazenamento de energia. Posso contratar sua consultoria para isso? Pode, mas eu não vou fazer milagre com você. Você tem que fazer uma dieta hipocalórica, né? Enfim, coisas que eu já até ensinei aqui no canal. Mas fora isso, serve principalmente para armazenar energia, né? O que, se você está hoje aqui, tem muita influência disso, porque trouxe a nossa sobrevivência. Leandrão, mas hoje não precisa mais ter estoque de gordura, como é que faz para eliminar? Posso comprar o seu curso que ensina como montar uma dieta? Ou um treinamento do zero? Claro! Mas lembre-se que quanto menos gordura você ter no seu corpo, mais ele entra em estado de alerta. Mais ou menos falando, tá? Ou seja, você precisa de uma dieta mais restritiva que pode comprometer a qualidade de vida. Então eu sempre falo isso para os alunos da consultoria. Você quer às vezes um percentual de gordura muito baixo? Será que combina com o seu estilo de vida? Porque às vezes você vai querer ter menos de 10% de gordura, só que o sacrifício na dieta e no treino não compensa. Porque você fica feliz esteticamente, mas você não consegue curtir nada. Às vezes uma viagem, às vezes... Né? Então, será que faz sentido? Se pergunte isso. Se faz sentido, tá tudo bem, tá? Não estou dizendo que está errado ou certo. Só estou dizendo que você tem que escolher uma coisa globalizada para a sua vida. De qualquer forma, vamos voltar para a nutrição. Isso quer dizer que quando eu ingiro gordura, é o macronutriente mais fácil de virar gordura? É. Mas quer dizer que necessariamente vai virar? Não. Depende de um superávit calórico. E a gente deve ter a ingestão de gorduras porque o nosso corpo não produz ácidos graxos. E eles são essenciais para fornecimento de energia, para formação de membrana celular, entre outras coisas. A gente pode classificar eles de acordo com o tamanho, função, saturação e solubilidade. Então, além da gordura ser um estoque de energia, ele também ajuda, por exemplo, no isolamento térmico, ou seja, quem é mais gordinho vai sentir menos frio. E se você já ouviu falar de gordura visceral, que está entre as vísceras e que o excesso aumenta o risco cardíaco, o que é verdade, mas também serve para proteger, né, os nossos órgãos. Vamos falar sobre a metabolização dos lipídios, a digestão? Quando a gente ingere, né, gordura, existe um processo chamado de emulsificação. Isso acontece no duodeno, tá? Primeiramente ali no intestino delgado, e a bile tem uma ação como se fosse detergente. E esses lipídios, eles são quebrados, né, em pequenas partículas. Se a gente for falar de tamanho aqui, não que seja muito relevante, tá, mas é entre 500 a 1000 micra de diâmetro. Essas pequenas partículas ativam a lipase pancreática, lipase, tá? Termina com ase, a gente quer dizer que é uma enzima que faz a quebra. E aí é quebrado em partículas menores ainda, menor ainda, e aí é possível de absorção. E esse metabolismo dos lipídios, ele pode acontecer de duas formas, né? A gente falou aqui através da ingestão, que acontece um processo, mas pode ser também metabolizando o seu próprio, que aí é um processo de perda de gordura corporal, ou pelo menos de quebra de gordura. Não é a mesma coisa, Leandro? Não, porque eu posso quebrar essa gordura, né, e fazer a utilização dela, ou eu posso fazer essa quebra e não fazer a utilização dela, ou então fazer a utilização e depois ser compensada com mais. Por exemplo, eu fiz um tempo de jejum,
jejum e depois comi muita. Ou seja, eu perdi naquele momento e ganhei no outro, no final das contas eu não perdi gordura, ainda que eu metabolizei parte da minha gordura, é que eu voltei a acumulá-la. E isso é muito legal da gente entender, porque a gente começa a ver que a dieta do jejum intermitente, por exemplo, que eu já fiz vídeo aqui no canal, ela não é uma dieta que emagrece mais, ela só é uma maneira de comer, porque durante o período do jejum a gente quebra muita gordura e até utiliza, mas durante o período de alimentação, que você vai mandar a mesma caloria do que se fosse numa dieta normal, você tem maiores picos, né, maiores acúmulos. Então o que importa é o que acontece no final do dia. Quantas vezes você destruiu gordura e acumulou gordura. E, para quem não sabe, né, por exemplo, o esteroide anabolizante. Essa palavra esteroide, que tem até um radical de éster, né? Ele é um tipo de gordura, assim como, por exemplo, o colesterol. Então, quando você pega a progesterona, a testosterona, eles são esteroides e eles precisam de gordura para formar. Por isso que a ingestão de gordura é muito importante. E é por isso que vai ajudar na produção hormonal. Leandrão, e quais são os melhores alimentos, fontes de gordura? Tá bom, vou deixar com esse vídeo aqui para você incluí-los na sua alimentação. Dê uma conferida.